Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Nação Saúde, o Nação Saúde Cast. E no episódio de hoje, quem está comigo aqui como entrevistadora também é a Rachel. Seja bem-vinda, Rachel. Muito obrigada, Renato. E a nossa convidada de hoje, ela é prova de que resultado extraordinário não começa com sorte, começa com decisão. Solange Freitas é palestrante, mentora e empresária com mais de 37 anos de experiência no mundo corporativo e empresarial. Iniciou sua trajetória nos negócios da família e aos 13 anos seguiu para o mercado corporativo, onde construiu uma carreira sólida no setor de telecomunicações. Começando como vendedora e chegando a diretora comercial, diretora executiva e vice-presidente comercial. Decidiu empreender e hoje é CEO da Flex Business, liderando um time composto por 95% de mulheres. Criadora do método Scala, especialista em gestão comercial estratégica e mentora de alta performance, por meio do qual já ajudou negócios a saírem do zero para os primeiros milhões e até os primeiros bilhões. Formada em gestão comercial, pós-graduada em gestão empresarial, com especializações em psicologia positiva, PNL e perfil comportamental, além de certificação internacional em Master Coach. Ela é coautora dos livros Liderança Feminina, Felicidade no Trabalho e O Propósito. Defende que, sem um comercial forte, nenhuma empresa cresce e com ele tudo escala. Solange, seja bem-vinda ao Nação Saúde. Obrigada, eu que agradeço, né? Fiquei até emocionada do que você estava falando. Lendo a minha bio aí. Que legal, né? É bom isso aí. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, acho que já falou bastante, tá bom. Passou um filme na cabeça. Passou um filme na cabeça, Solange? Passou um filme. Tanta coisa que a gente quer aprender com você aqui. Olha só, aqui, teve um ponto aqui que me chamou a atenção. Mas antes da gente entrar nisso, como a gente, o pessoal de Minas fala muito assim, de onde você vem? Conta um pouquinho da sua história aí pra gente, de onde que você veio. Eu nasci em Campinas, a minha família era tudo do interior de São Paulo. E minha mãe migrou cedo para Campinas, logo quando casou, eu acabei nascendo lá. E assim, aos 19 anos eu vim para São Paulo. Eu vim quando eu vim para São Paulo, eu vim com um plano, com um projeto. Meu projeto era ganhar dinheiro, mudar meu patamar de vida e voltar para Campinas. E eu nunca consegui fazer isso. E hoje muito menos, né? Mas meu sonho era esse. Eu sempre gostei muito de Campinas. Então eu não queria deixar a minha cidade assim. Então eu falei, não, eu vou para lá, vou fazer a vida, porque lá eu vou ter mais oportunidades. Em São Paulo, realmente, você tem um leque de oportunidades, principalmente no mundo executivo. Na época, Campinas tinha oportunidade, mas era bem menor. Não é o que Campinas hoje, ela é muito grande, ela tem várias oportunidades lá. Então, na minha época, eu não tinha tantas oportunidades que eu via. Falei assim, então o negócio é ir para São Paulo. Aí eu vim para São Paulo, acabei escalando aqui, né? Eu falo assim que São Paulo é a terra que o filho chora e a mãe não vê. Verdade. Filho chora e a mãe não vê. Então, assim, apanhei bastante, também chorei bastante, dei muitas risadas. Sempre eu agradeço muito São Paulo. Eu falo assim que São Paulo realmente me deu a oportunidade de eu mudar de vida. Que legal. Eu tenho essa experiência também. Também? Tá? Também saí de Minas lá em 2008 lá e é onde filho chora a mãe não vê mesmo. É isso aí. Mas isso é muito bacana. E olha só, 95% mulheres na Flex Business, né? Flex Business, 95% são mulheres. Assim, olha, todo mundo me pergunta por que você só contrata só mulheres. Só que eu nunca fiz assim algum aviso, né, para quando você quer anunciar uma vaga. Eu nunca anunciei feminino. As vagas sempre foram anunciava a vaga. Então, assim, quem tivesse a maior capacidade entraria. E nós já tivemos vários rapazes que entraram, vários homens que entraram, mas nós não conseguimos que eles realmente fiquem dentro da empresa. Tá? Eu não sei assim que se a pessoa entrar lá, ela fica tímida no meio de tantos de mulheres, e não é porque ele sai. A maioria das pessoas, dos homens que vêm, a gente acaba demitindo por falta do resultado. Não é porque é homem, não, por falta do resultado, porque tá na cultura da minha empresa muito forte. Então, assim, a cultura da minha empresa tá bem forte lá, resultado. A gente tem que entregar resultado, principalmente que é uma empresa comercial. Então, assim, então eles entram, acabam não ficando, e assim, e eu sou uma das pessoas que mais torço
pra gente ter pelo menos uns 3, 4 homens dentro da empresa trabalhando com o time comercial, até para dar uma quebrada um pouco, né? Que são muitas mulheres junto, né? Para dar uma quebrada, assim, um pouco no clima, né? Melhorar um pouco ali. Então, assim, mas não tem. E aí, quando eu volto, em toda a minha trajetória, eu sempre trabalhei com mais mulheres na equipe mesmo. Nunca cheguei a 95, que nem agora, tá? Mas eu sempre tinha uma média de 60% a 70% do meu time sempre foram mulheres. Solange, hoje a contratação da sua empresa não acontece por você mais, né? Não. Você tem uma equipe de RH. Sim. O que é mais valorizado durante a contratação desse profissional? Olha, a gente valoriza bastante se ele vai encaixar na nossa cultura. Então, é mais a parte comportamental. Né? A gente não analisa tanto técnica, porque eu falo assim, tem briga, você tem que escolher a briga que você quer comprar. Né? Qual que é a dor que você vai ter quando você contrata? Porque você nunca vai contratar alguém 100%, alguém perfeito, que não existe também. Mas o que eu tenho? Qual que é a dor que eu vou ter? Qual é a briga que eu vou lutar com essa pessoa? E assim, uma das brigas que a gente não entra é comportamento. Então, assim, a gente tem uma análise de perfil comportamental e na entrevista a gente fala muitas coisas assim, provocando, que está dentro da nossa cultura, provocando respostas, para ver a resposta da pessoa, para ver se eu tenho condições, se ela tem condições de encaixar. Algo que eu tenho percebido muito é um retorno da geração 40 a mais, digamos assim, para o mercado de trabalho, por problemas comportamentais da geração Z, né? Eu tive uma prima que ela perdeu o emprego de mais de 20 anos num laboratório e ela estava muito preocupada com 48 anos, como ela voltaria para o mercado de trabalho, e foi só anunciar o currículo e todas as suas habilidades, né, as capacitações, ela foi facilmente contratada por um laboratório melhor, com um salário maior, e o que eles alegaram foi exatamente isso, né? Eu participo, assim, de vários eventos no mercado corporativo, workshop também, e uma das coisas que vem sendo levantada, já desde o ano retrasado, as empresas estão optando por contratar pessoas mais velhas, pela responsabilidade e pela parte comportamental. Porque, assim, a geração Z, eu tenho pessoas da geração Z que, graças a Deus, assim, trabalham bem. Não tenho o que falar, trabalham bem, são parceiros da empresa, mas eu falo assim, é um achado. É um achado. E também, assim, um achado entre aspas. A gente faz muito um alinhamento na contratação. Porque a geração Z, eles têm muita expectativa. Então, quando você vai contratar qualquer pessoa dessa geração, você tem que fazer um alinhamento. Aqui a empresa funciona assim. Você não vai ser promovido antes de 2 anos. E para cada cargo, você tem que ter uma entrega. Essa entrega, ou você tem que ter um curso relacionado a isso, né? Então, é o alinhamento. Não pensa que você vai entrar hoje aqui, amanhã você já vai virar diretor-gerente na empresa, porque eles têm muito essa expectativa. Então, assim, a gente faz muito esse alinhamento para trazer as pessoas mais novas. Então, assim, graças a Deus, os poucos que a gente tem dão certo. E quando você trata das pessoas mais velhas, eu falo que é por mim, né? Que é a geração aí, eu tô com 53 anos, então eu pego um pouco essa geração aí de 40. As pessoas, quando elas realmente querem trabalhar, elas são mais comprometidas. Ela tá naquele patamar, vamos supor, quando eu era funcionário, eu tinha um respeito pela hierarquia, entendeu? Eu tinha um respeito pelo meu chefe. Então, assim, eu lembro assim, que eu ia tomar café, eu passava na sala dele e perguntava se ele queria um café. Hoje você não vê isso nas empresas, porque se a pessoa faz, já fala que ela é puxa-saco, que ela quer, sabe? Então as pessoas evitam para não ser taxado com alguma coisa, né? E eu tinha um respeito. Se meu chefe falava, você precisa trabalhar até tarde, ou você precisa disso, ou se tinha algum movimento na empresa, ele nem precisava falar. Então, assim, e você não vê muito isso. Eu tenho situação, assim, vamos supor, da geração Z. Eu já tive situação de estar em reunião, resolvendo alguma coisa, e uma pessoa mais nova virar e falar assim, a gente não pode terminar isso depois do almoço, que agora deu meu horário de almoço, a gente pode terminar depois? E eu falava, você não pode ficar só mais 15 minutinhos? 15 minutinhos, a gente termina, aí você vai. Ah, tá bom. Eu jamais faria isso, entendeu? Aí você fala assim, nossa, como é que pode? Você tá no meio de um projeto importante, uma reunião com várias pessoas, aí a pessoa mais nova da turma vira e pergunta assim, a gente não pode terminar depois do almoço, que agora deu meu horário de almoço? É muito interessante tudo que você está falando, porque eu vejo uma questão mesmo de princípios, de direitos e responsabilidades. Sim. Né? As pessoas querem muitos direitos e quer pouco comprometimento com a responsabilidade, né? E apesar de que também tem que ter um equilíbrio entre tudo isso, porque a pessoa que é altamente comprometida, ela compromete também, inclusive, muitas vezes, saúde. Família, né? Sim. E outros... Sim, olha, hoje eu penso muito nisso, tá? Antes eu não pensava.
Vou ser sincera para você. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu trabalhava no negócio dos meus pais, saí e comecei a trabalhar como recepcionista em uma publicidade. Depois eu fui para uma empresa de cobrança, que eu comecei ali também como assistente comercial, acabei virando vendedora, e saí de lá, com 19 anos eu já era gerente. 17 anos eu já tinha o cargo de gerente na empresa. Gerente de equipe comercial. A empresa tinha algumas filiais e todos os comercial das filiais respondia a mim. Eu fui treinada direto pelo dono, né? Então, assim, se eu te contar um pouquinho da história do jeito que ele me treinou, qualquer pessoa hoje, ele já estaria preso. Só que para mim hoje eu agradeço muito o treinamento que ele me deu. Que ele era um tipo de pessoa que quando ele gritava meu nome, meu coração acelerava, achava que eu ia desmaiar. Entendeu? Então, assim, e eu aprendi muito com ele. Né? Então, assim, hoje as pessoas querem muito aprender as coisas, assim, uma que não tem muito interesse de aprender, né? E, assim, elas querem tudo com muito amor. E eu falo assim, o que acontece com essa geração? Os maiores culpados são os pais. Que eu tenho filhos também. A minha filha mais velha tem 36 anos, um de 32 e uma que vai fazer 29. Eu também vacilei em algumas coisas. Com essa coisa de você falar assim, eu quero dar para os meus filhos algo mais que meus pais não me deram. Eu também vacilei. Entendeu? Eu também dei algumas vaciladas. Mas nem tanto como estão as pessoas no mercado. Mas eu dei umas vaciladas. Meus filhos... a minha filha com 17 anos, eu já coloquei ela para trabalhar. Meu filho estava na fase do exército lá com 17, 18 anos. Ele trabalhava em buffet, ganhando lá R$50 por festa. Tanto que tinha pessoas que me conheciam. Quando encontrava ele no buffet, coincidia de alguma vizinha minha tá em uma festa no buffet. Ela, quando me encontrava, falava para mim, nossa, eu vi seu filho trabalhando lá no buffet. Eu falei, eu falei assim, ele não consegue arrumar emprego agora, porque ele tá na fase do exército, então ele tá trabalhando lá. Mas Solange, paga uma mixaria, você acha que vale a pena o desgaste que ele tá tendo? Eu falei, vale, é experiência. Ele é um homem, ele precisa trabalhar. Ele já tá virando homem, ele precisa começar a trabalhar, né? Então, assim, essa parte do trabalho, eu falo que eu acordei cedo. Eu acordei cedo e acordei com a minha filha mais velha, que foi um dia assim que eu cheguei em casa. Todo dia eu chegava, ela estava no computador, que ela estudava de manhã, todo dia no computador, sabe, aquele Messenger que era da época, bate-papo daqui. Aí um dia que eu cheguei, deveria estar com TPM, né? Cheguei, eu olhei para ela e falei assim, olha, a partir você monta um currículo agora, liga para o seu tio, pede para ele te ensinar você a montar um currículo, e até o final do mês eu quero você empregada. Eu não quero mais você sentada aí no computador o dia inteiro. Eu quero você empregada. Pode procurar emprego. Ela, onde eu vou? Ela falou, mãe, mas onde eu vou trabalhar? Não tem experiência. Eu falei, vai no shopping. Shopping contrata qualquer pessoa. E ela conseguiu, na primeira entrevista, ela entrou trabalhando no shopping, né? Não. Entendeu? Então, 2 dias depois ela já estava empregada, né? Assim, aí, como eu acordei com ela, automaticamente eu fui acordando com os outros, né? E, então eu falo assim, hoje meus filhos, eles são muito trabalhadores, eu fico até admirada, assim, eles se dedicam bastante, principalmente meu filho, ele se dedica demais, que ele trabalha no marketing multinível, então ele não tem domingo, ele não tem feriado. E, então eu falo assim, eles seguiram um pouco o meu exemplo e eu dei essa acordada. Que meus filhos não iriam só trabalhar quando estivesse na faculdade, entendeu? Eu dei essa acordada a tempo. E o que acontece? Os pais hoje criam muitos filhos assim. Eu falo que os pais, porque eu tenho netos. E eu já vi minha filha falar assim com o meu neto. Você pode ser o que você quiser. Entendeu? Ninguém tem o direito de chamar sua atenção a não ser o papai e a mamãe, entendeu? Então começa a colocar essas coisas na cabeça da criança. Aí quando a criança vai trabalhar na empresa... A primeiro feedback que ela tem de um líder, ela não aceita. Ela não aceita, porque ela já foi criada... os pais já criaram que ela não tem que aceitar. Entendeu? Ela não tem que aceitar. Ela pode ser o que ela quiser, ela decide o que ela quer, ela que decide o que é melhor para ela. E assim, aí você vê os absurdos hoje. Tem mães que participam da entrevista com o filho. Vai levar o filho para entrevista. Tem casos de mentorados meus que relatou que a mãe ligou no RH para pedir a demissão do filho. Que o filho não tinha coragem de lá pedir demissão, ela ligou para pedir a demissão dele. Uhum. Já passei por isso. Já passou por isso, né? Eu, graças a Deus, nunca passei. Mas, assim, são relatos que você fala, nossa, até isso. Sim. Não, e o quanto é importante que a gente contrata, né? Empresário faz um processo seletivo tão apurado ali, buscando um colaborador legal, né? Porque isso é um investimento muito grande. A gente investe em pessoas, né? Pra gente chegar na hora dos comportamentos e foi o que eu aprendi. Desligar por conta disso, né? Agora, e você é especialista nisso, né? Essa parte de identificar o comportamento. Você usa alguma metodologia para poder aplicar? DISC? Eu conheço o DISC. Eu uso o DISC, tá? Eu uso também o teste sensorial, que é a parte da comunicação, porque a comunicação é responsabilidade de quem faz, não é de quem recebe. Então, se eu falar alguma coisa para você hoje, agora, e você não entender, eu tenho a obrigação de explicar para você até achar um meio de você entender aquilo.
Então, assim, então eu uso tanto o teste do perfil comportamental, como o teste de força e como o sensorial. Porque o sensorial para saber como como meus líderes vão se comunicar com as pessoas, tá? Então tem a pessoa que ela é visual. A pessoa que é visual, não adianta eu estar aqui. Se eu sou uma pessoa visual, eu estou falando com você. Você vai estar me ouvindo. Só que você não vai assimilar se eu colocasse, né, um slide lá falando e mostrando para você. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Eu tinha pessoas dentro da minha empresa que, assim, às vezes elas pedem para mim dar mentoria para algumas, né? As líderes. Porque hoje eu já tenho diretora, superintendente, são 7 gerentes dentro da empresa. Então, eu falo mais com a diretoria e com a superintendência e algumas vezes participo de algumas reuniões gerenciais. Mas então eu já não desço mais, né, para a operação. Eu fico mais na estratégia mesmo da empresa. E às vezes elas selecionam algumas meninas que são vendedoras, pós-venda, e falam, Solange, vamos dar como bônus para ela fazer uma mentoria com você. E eu tinha uma das meninas que eu mentorei, que ela falou para mim, Solange, você é a minha esperança, porque eu me acho muito burra. Eu falei, mas por que você se acha burra? Ela falou assim, porque, olha, pode perguntar para minha gerente, ela explica as coisas, todo mundo entende, eu não consigo entender. Aí eu peguei, levantei o teste dela de quando ela entrou. Ela era uma pessoa sinestésica. A pessoa sinestésica, ela precisa do ambiente, ela precisa estar próximo da pessoa. Então, assim, não adiantava o que a líder dela fazia. Quando tinha alguma coisa, um produto novo, o que ela fazia? Ela chamava todo mundo, colocava um slide explicando. Essa pessoa não aprende assim. Ela precisa de uma conexão maior. Ela precisa se sentir confortável na hora de aprender. Às vezes ela precisa até de um toque, né? Ela precisa estar com alguma coisa. Então, assim, o sinestésico, ele é um perfil muito... Ele é um perfil muito bom. Geralmente são as pessoas que gostam mais do abraço, são as pessoas mais carinhosas, né? São os sinestésicos da vida. E para aprender, eles, tipo assim, se ele estiver aqui, o ambiente não estiver favorável para ele, estiver incomodando ele não consegue assimilar. Entendeu? Então, assim, aí a hora que eu conversei com ela, qual que era o perfil dela, aí dei um feedback para a gerente dela, a menina voou dentro da empresa. Olha só. E ela se achava burra. Entendeu? Alinhei com a gerente dela, a comunicação, ela voou dentro da empresa. Tá? Então, eu falo assim, e o que eu falo, comunicação é responsabilidade de quem faz. Então, quando você traz alguém para a tua empresa, na minha empresa, a gente demora muito mais para contratar e nós hoje somos mais rápidos para demitir. Por quê? Porque nós aprendemos. Então, assim, como nós aprendemos? Hoje você vai analisar uma pessoa, você fala assim, na CLT, 90 dias, certo? Então, nós fazemos, antes de bater os 90 dias, a gente faz as rampagens. O que ele tem que estar me entregando no primeiro mês? Se ele não estiver me entregando nem o que eu preciso no primeiro mês, a gente vai fazer um feedback. Chegou no segundo, ele não está entregando, eu não preciso esperar os 3 meses para dispensá-lo. Entendeu? Porque hoje, você traz uma pessoa, até você treinar, até ela tá boa, é uns 6 meses. Então, se você demorar muito para dispensar, quando você contratar outro, ele só vai estar te dando resultado no próximo ano. Fica pior Fica ainda. pior a situação. Então, por isso que eu fui com os cursos também, né? Que eu fui me aperfeiçoando, abrindo mais a mente, principalmente os cursos de coach, trabalhando curso de liderança, que eu fui colocando um jeito melhor de contratar. No entanto, nós temos um turnover muito baixo dentro da empresa, principalmente por ser uma empresa comercial, empresa de vendas, então nosso turnover é muito baixo. A área comercial costuma ter um turnover alto, porque a gente foi criando algumas estratégias. É exatamente isso que eu ia falar. Poxa, mas turnover baixo. Turnover baixo. Então, assim, porque vamos supor, eu tenho um produto na empresa que ele demorava 160 dias, 160 a 180 dias para ser vendido, o tempo médio dele. Então, você imagina eu trazer uma pessoa do mercado para trabalhar comigo e eu analisar ela com 90 dias em resultado. Sim. Eu estou sendo cruel se ela vai vender esse produto. Eu não estou analisando ela perfeitamente. Sim. E é aí que muitos empresários erram. Entendeu? Que eles acham assim, que entrou, eles seguem lá a regrinha da CLT, e ele não faz a rampagem. Por que eu faço a rampagem? Porque eu sei que com 90 dias, o que ela tem que estar me entregando para ela continuar dentro da empresa. Mas ela não tem que estar me entregando a meta batida. Que ela não vai conseguir se ela está com esse produto. Agora, esse ano, eu tive até uma notícia melhor da diretora, ela falou que na medição desse ano, esse produto caiu para 106 dias, a média venda dele. Entendeu? Então, assim, é trabalho, você vai testando, né? Então, caiu um pouco. Mesmo assim, é acima de 90 dias. E é vantajoso mesmo, assim, vender esse produto com um tempo tão grande? Sim, porque ele é um produto estratégico, é o carro-chefe da empresa. E a gente trabalha para o grande corporativo, é um produto que é vendido para grandes empresas. Então, por que ele demora? Porque tem reunião, tem várias reuniões, tem projeto, tem o relacionamento, entendeu? Tem que ter a conexão com o cliente não vai fechando assim. Porque imagina que quando ele contrata o seu produto, ele está pondo... esse produto seu é uma matéria-prima para a empresa dele. Se você começa a ter falha ali no produto, você prejudica totalmente o resultado dele.
total sentido. E você, essa formação, essa história que é de 13 anos, você já começou super cedo, né? 13 anos, é 17 ou 19 que você já teve 17, a primeira promoção eu tive aos 17 anos. Então, eu trabalhei sempre com os meus pais. Eu falo assim, é uma coisa assim que meus pais sempre me ensinaram. Meus pais eram muito empreendedores, né? A minha mãe é uma pessoa que ela tem a 4ª série primária. Quando ela foi para Campinas, ela trabalhou como gari. Né? Ela trabalhou como cobradora de ônibus e ela fez o que ela queria. O maior sonho dela era ter imóveis, ter fazenda. Ela chegou no patamar que ela queria. E porque ela trabalhou, quando ela foi para Campinas, ela trabalhava na roça, né? Então, assim, para ela vir para Campinas trabalhar como gari era promoção. Para quem fica puxando enxada na roça, né? E ela foi, e assim, uma coisa que eu nunca tive problema com os meus pais é a relação com o dinheiro. Porque tem muitos pais que falam, né? A pessoa é rica porque ela é mau caráter. O dinheiro não traz felicidade. Eu sempre ouvi dos meus pais. A gente tem que trabalhar pra gente ganhar mais dinheiro porque a gente tem que ser rico. A gente não nasceu pobre e vai ficar pobre. Então, assim, eles tinham esse sonho muito de levantar o patamar deles, mudar o patamar de vida deles, né? E eu falo assim, então, eu fui criada já com isso. Se você trabalha, se você se dedica, você ganha. Entendeu? Então, assim, eu fui criada já nessa concepção. Eu não fui criada que o dinheiro seria uma maldição. Entendeu? Então, eu nunca tive esse relacionamento ruim com o dinheiro. Então, eu sempre soube, se eu entregasse o meu máximo, eu ia ter um resultado financeiro bom. Coisa que já nasceu comigo de mudar o patamar mesmo da minha vida, que a minha mãe fala que mais ou menos aos 5 anos eu assistia as novelas, né? Aí eu chegava pra ela assim, cheguei e falei pra ela assim, mãe, você tem que comprar garfo e faca, porque a gente tem que comer com os talheres, é garfo e faca. A gente não pode ficar comendo de colher, e só o garfo. Porque gente rica come assim, entendeu? Caramba. Muito então, bom. Assim, então é coisa que já vinha, né? Ela falou que eu pedi pra ela comprar geleia e torrada, porque a gente rica comia geleia e torrada. Então, assim, eu já fui na mentalidade deles, né? Eu fui criada ali e já fui observando. Né, o que eu preciso fazer? No entanto, que eu comecei a trabalhar muito cedo com meus pais. Aos 9 anos eu já trabalhava com os meus pais. Meus pais tinham lanchonetes, tinha pensionato em Campinas. Então, teve um período que eles tiveram 3 lanchonetes. Então, a responsabilidade de estar no caixa de uma, com 9 anos, era minha, na hora do almoço. Então, eu estudava de manhã, né? Eu estudava das 7 às 11 da manhã. Aí, eu chegava na lanchonete, em casa, a escola perto, mais ou menos 11 e pouco. Aí, ao invés de eu ir brincar, né? Trocava de roupa e ia pro caixa da lanchonete. Que era o horário que pegava o público do almoço. Minha mãe falava, você que vai ficar no caixa, né? Automaticamente ela não estava ali, nem ela e meu pai. Eles estavam nas outras, eles se dividiam. Então, nós éramos 3 que tomava conta na hora do pico. Eu, com 9 anos, entendeu? Eu estava no caixa para fazer recebimento. Então, comecei já muito cedo. Ambiente, necessidade. Sim, eu ia perguntar o que fez ambiente. esse desenvolvimento você, né? Eu falo, assim... As pessoas, você sempre escuta falar, né? Você é como é que fala? Você é a média das 5 pessoas que estão ao seu lado. E realmente é isso, porque o ambiente, ele importa. O ambiente, ele muda. Eu falo assim, porque eu nunca fiz as coisas certo, assim, foi sempre certo. Hoje eu também não sou certa. Eu tenho muita coisa para aprender, mesmo com a minha empresa, mesmo com a experiência de 37 anos. Eu tenho muita coisa ainda para aprender. Mas eu falo assim, mas eu tenho experiência do que é um ambiente ruim e do que é um ambiente bom. Como ele transforma as pessoas, quando você tem um ambiente bom dentro da tua empresa. E filtra as pessoas, tá? Quando você tem um ambiente ruim, se você erra na contratação, você traz uma pessoa que o comportamento dele não vai encaixar na sua cultura, que ele não tem um caráter ali que encaixa na sua cultura, as próprias pessoas que estão na equipe, elas já começam a denunciar, elas começam a fazer rejeição. Aí você percebe pela rejeição da equipe que aquela pessoa não tem como ficar com a gente. É tão interessante esse assunto que eu estava pensando até biblicamente... a maneira como Deus estabeleceu as coisas. Primeiro, ele criou os céus e a terra, que é o ambiente. Depois, ele criou os seres ali, que é o quem. E depois, ele deu tarefa. E quando Adão comeu do fruto e se escondeu, a primeira coisa que Deus perguntou para ele foi, onde você está? Não foi o que você fez? Depois, ele falou, mas quem te disse isso? Ele perguntou quem, segundo. E depois, o terceiro, que era o quê? Então, a primeira influência na vida de qualquer pessoa... com certeza é o ambiente. Eu nunca tinha parado para pensar isso, mas é verdade. Tem tudo a ver. Profundo, profundo mesmo. É bem profundo. Então, e até você estava falando sobre criação de filhos, é algo que a gente tem que se importar muito. Sim. Né? O ambiente que nós estamos colocando nossos filhos, que nós estamos inseridos, e também até o ambiente que a gente promove para os colaboradores dentro da empresa. Sim, e isso eu vejo que é uma preocupação sua na Flex. Sim, é uma Você tem rotinas ali para trazer mais leveza para o ambiente, inclusive. Porque quando você traz leveza, você tem os colaboradores mais saudáveis, né?
Uhum. Se percebe quando uma empresa está com o clima muito pesado, quando alguma coisa está muito errada. Quando você chega para mentorar uma empresa, ele começa já a falar do turnover dele, ele começa a falar assim que a poucas pessoas que ele acha boa tá sempre doente, já testado, ou trabalham doente, porque tem pessoas que elas são tão responsáveis que ela trabalha doente. Eu cansei de trabalhar doente. Eu cansei, assim, eu tive uma vez que eu estava na empresa e eu fui trabalhar, eu tive uma febre assim tão grande que estava batendo 40 graus e eu não conseguia sair porque foi justamente na empresa que eu trabalhava, tinha dado uma queda na rede da empresa, então eram muitos clientes grandes ali e a pessoa que cuidava do atendimento ao cliente, ela foi para minha sala e falou, fica comigo, porque eu não estou conseguindo segurar os clientes, você vai precisar entrar falando comigo. E eu já era diretora da empresa. E eu falava, aí chegou um momento que eu puxava o lixo, que eu comecei a nausear, né? E eu falava para ela assim, eu tenho que ir embora, eu não tô aguentando. Eu falava, eu tô morrendo hoje, eu tenho que ir embora. E ela falava, não, fica mais um pouco. As meninas assistentes trazendo remédio para mim e eu lá, entendeu? Porque eu sabia que naquele momento eu não podia largar a empresa. No entanto, que eu tava tão ruim que quando eu fui para casa, eu subi sabe aquela, na 13 de maio, né? Que eu passava muito ali na 13 de maio. 23 de maio, eu subia até tipo a calçada que tava lá, eu subi, né, o pessoal buzinando, eu cheguei em casa atordoada, eu cheguei em casa, eu me joguei na cama, né, e eu apaguei. Eu apaguei. Eu acordei mais tarde com muita febre ainda, mas eu apaguei, de tanto que eu tava assim, alucinando da febre, né. Então eu falo assim, e quando eu fui pro escritório, eu sabia que eu estava doente. Mas eu falei, eu vou lá, vou dar um jeito nas coisas, se não melhorar, eu volto. Mas eu não posso deixar a empresa na mão hoje eu tenho que ir. Então, tem pessoas que elas são comprometidas, então elas trabalham doente. Então, quando o empresário começa a me reportar isso, eu sei que ele tem um problema sério de ambiência, ele tem problema de horário. Porque uma das coisas, assim, que eu falo assim, que contribui muito para o clima da minha empresa e contribui muito com os colaboradores. Hoje, a minha empresa, desde quando nós montamos há 15 anos, eu quis fazer um horário diferenciado. Uma, porque eu sei que a maioria do meu time são mulheres. Então, eu quis fazer um horário assim, quem entra às 8h30, sai às 17h. Então, todos os meus colaboradores trabalham 1h30 a menos. Por que às 8h30? Porque eu sei que às 8 horas nenhum cliente vai atender. E se a pessoa tem que levar um filho na escolinha, se ela quer fazer uma academia, ela tem tempo para isso. E quando ela sai às 5, ela pega menos trânsito para ela ir embora, para dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Então, assim, na sexta-feira a gente libera às 16, entendeu? Aí tem a premiação, tem equipe, quando a equipe é campeã, pode liberar a partir das 14, né? Porque tem lá a disputa das equipes campeãs também, a gente dá isso como benefício. Então, porque eu estou em São Paulo, né? E eu passei muito por esse processo, né, de trânsito, 2 horas de trânsito. Falei, não, já que eu vou montar uma empresa, eu vou começar a montar ela diferente, do jeito que eu gostaria que fosse os lugares que eu trabalhei. Então, eu já vim muito com essa ideia, né? Da qualidade de vida, melhorar a qualidade para as pessoas que trabalham com a gente. Principalmente a qualidade do comercial, porque a área comercial é uma área extremamente desgastante. É uma área de desconforto. Quem quer conforto não pode ir para a área comercial. Então, assim, a pessoa ali, ela trabalha assim, imagina, você liga para 30 pessoas, você recebe 30 não, ou tipo 25 não, 5 sims. Entendeu? Então, assim, a pessoa, ela trabalha nesse desgaste. Se você não tem um ambiente, se você tem uma cobrança ainda de muito horário em cima da pessoa, de uma carga horária muito puxada, e não tem um ambiente legal, você não consegue que as pessoas produzam. No entanto, que na minha empresa, assim, a gente tem uma média de 16 ativações. Então, toda semana tem alguma coisa diferente. Para quê? Para trabalhar com o clima e trazer, pelo menos, o sorriso dos colaboradores, trazer a leveza, né? Então, tem os cafés da manhã, a gente tem o Flex On, toda segunda-feira, quando chega na empresa, sempre vai ter uma surpresa. Então, mais ou menos, eu comecei a fazer o Flex On há 2 anos atrás, né? Que eu tive essa ideia, falei pro marketing, falei assim, olha, todo mundo fala sextou, ninguém fala segundou. Né? Eu falei assim, eu queria fazer alguma coisa diferente na segunda-feira. Eu gostaria que quando as pessoas chegassem aqui, aquela cara de segunda-feira que ela vem, ela mudasse. Alguma coisa que ela abrisse um sorriso já na porta, porque só dela abrir um sorriso, ela já muda o clima dela para dentro, que eu acredito muito nessa parte de clima, energia, eu acredito muito nisso. E aí a gente teve a ideia de, tipo assim, toda segunda-feira vai ter uma surpresa. A pessoa vai ser recebida de alguma forma. Então, ela é recebida com música, eles colocam música. Tem vezes que eles colocam luzes na recepção, mas toda segunda-feira tem uma surpresa. Às vezes a pessoa chega lá, é uma salada de fruta. Então, quando ela entra na porta, né, a pessoa já vai ansiosa. E é tão surpresa que o marketing não fala nem pra mim, nem eu sei o que vai ser, né? Eles têm a verba, nem pra gente eles contam, eles querem fazer surpresa mesmo. E você vê quando a gente coloca pra filmar, né, quando as pessoas chegam, ela tá entrando, ela vê lá a surpresa, ela pega, você já vê que já muda, assim, o ar dela, né? Já muda. Então, assim, eu queria fazer isso, porque eu falo assim, que eu sempre tive em mente,
a minha semana começa na segunda-feira. Se eu começar errado a segunda-feira, minha semana toda vai ser errada. Isso era uma experiência que eu tinha pra mim, eu sempre acreditei, o que você acredita acontece, né? Então eu sempre tive essa crença, né? Eu falava, se eu começar a segunda-feira dando com o corpo mole, a minha semana inteira vai ser assim. Eu tenho que começar a segunda-feira com tudo. Então, assim, era domingo à noite, eu já estava ansiosa, arrumando minhas coisas para poder ir trabalhar. Então, eu sempre tive essa ansiedade pro trabalho, né? No entanto, assim, que eu demorei muito para descobrir o que era, como é que fala? Ai, fugiu agora da mente. É quando você tem alguma coisa que você gosta pra fazer. Hobby. Nossa, eu demorei muito pra descobrir o que era meu hobby. Eu não sabia. Perguntava hobby e falava assim, eu gosto muito de trabalhar. Não, trabalhar não é hobby. Então eu gosto muito de estar com a família. Eu amo muito minha família, meus filhos, meus irmãos. Eu gosto de estar com eles. Não, isso não é hobby. Isso de hobby tem que ser... Eu demorei muito. Então eu tenho que descobrir qual que é meu hobby. O que eu gosto mesmo, né? Eu demorei muito, porque a minha vida era muito focada no trabalho e na família, né? Então eu demorei muito pra descobrir o que era meu hobby. E qual é o seu hobby? Hoje eu acho assim, eu ainda não descobri 100%, mas eu acho que viajar e música. Música eu resgatei. Música eu acabei resgatando há pouco tempo atrás, que eu comecei a puxar algumas coisas da infância, né? Você começa a ter algumas coisas acontecendo na família, aí você começa a puxar um pouco, né? Da tua criação, como foi. E eu lembrei que na adolescência eu fazia tudo com música. Minha mãe mandava limpar a casa, na época era fita, né? Aí eu gravava, vamos supor, tinha uma música que eu gostava, eu gravava ela 3, 4 vezes, porque pra não ter que rebobinar a fita. Aí eu colocava a música, eu ia ficar limpando a casa, cuidando dos meus irmãos. Eu falei, nossa, como eu gostava de música. E hoje eu não escuto música. Aí eu criei esse hábito agora de estar escutando música, principalmente quando eu tô na academia. Às vezes, assim, eu tô em casa, eu ponho o fone e começo a escutar música. E eu percebi que realmente a música, ela muda a minha energia. Quando eu tô pra baixo, eu começo a escutar música. Louvor, pode ser louvor, música. No entanto, que eu nunca gostei de música deprê, né? As músicas, pra mim, ela tem que ser música que levanta o astral. E isso vem desde a minha adolescência. Eu falei, então, assim, música e viajar seriam meus hobbies hoje. Não podia ser, né? Não acompanha a energia, né? Mas, assim, e com tanta intensidade, aqui, você fez seu primeiro milhão com quantos anos? Com 24 anos. E aos 26 anos eu quebrei. Com 24 anos. Quando eu vim para São Paulo com 19 anos, um ano e pouco depois, eu recebi uma proposta para ser sócia de uma empresa de cobrança. E aí eu errei bastante na gestão dessa empresa, porque eu não tinha muita experiência. Então, assim, o maior erro que eu tive foi viver na mão de um cliente só. Eu tinha um cliente que representava 80 e poucos % do faturamento da empresa. Então, a empresa cresceu, ela tinha 16 filiais, ela tinha quase 500 funcionários. Só que todo o faturamento nosso era alto, né? Na época já era faturamento de milhões, só que ele era focado nesse cliente. E esse cliente era um banco e ele recebeu a intervenção do Banco Central. Esse cliente quebrou, eu quebrei junto com ele. Então, assim, eu chegava sempre muito cedo na empresa, eu cheguei, né, o telefone meu começou a tocar, a hora que eu atendi, era um cara do Banco Central dizendo que a partir de agora eu não poderia fazer nenhuma ação para aquele banco. Que estava tudo bloqueado, né? Eu falei, mas como assim, né? Então, assim, você imagina, você vai, do dia para a noite você tem que demitir 400 e poucas pessoas e fechar 16 filiais. Entendeu? Então, assim, como todo empresário que quebra, porque hoje eu gosto muito de trabalhar com empresário, porque eu passei a dor de quebrar. Como todo empresário que quebra, quando você quebra, às vezes o quebrar significa você perder a sua família. Geralmente acaba tendo muito divórcio nas quebras dos empresários. Suicídio, tem muito empresário que fazem isso, né? Que se suicida, não aguenta aquilo. Então, assim, e você quebra por algumas coisas não estratégicas. Vamos supor, o patamar que estava a minha empresa na época, eu tinha referência para pegar mais clientes. Só que a gente focou em um cliente só. Esse cliente, ele ia ampliando com a gente, ele ia dando mais serviço, a gente abrindo filiais para atendê-lo, a gente aumentando a equipe para atender, e a gente não focou em outro cliente. Entendeu? Fala assim, então, o tamanho da empresa, a capacidade que a gente tinha, se a gente tivesse explorado o comercial, né, a gente não teria quebrado. Porque eu sempre faço a reflexão, por que eu quebrei, né? O que aconteceu? Qual foram os pontos que eu errei? Entendeu? Para estar corrigindo, né? Tanto assim que quando eu decidi montar a Flex com meu marido, a gente montou com caixa para segurar 1 ano, tanto a nossa vida pessoal como a empresa. Se a empresa não faturasse durante 1 ano, a gente tinha condições financeiras para segurar aquilo. Eu falo para você, com 60 dias a empresa já se pagava e a gente já tinha faturamento, porque já montou com uma outra bagagem. Entendeu? Com outro nível de experiência. Como é que foi esse renascimento, assim, pós... Da quebra, essa energia. Eu voltei a ser vendedora. O que eu pensei, né? Eu ficava pensando assim, eu não quero mais ficar nesse mercado, que era um mercado exaustivo, era um mercado assim que, quando chegava o final do mês, tinha vezes que eu dormia dentro da empresa. A gente dormia porque
você é novo, né? Na época era tudo datilografado. Então, assim, você imagina que você trabalha o dia inteiro fazendo recebimento, né? A empresa cobrando, você fazendo recebimento, que o atendimento era presencial. E aí você passa, ou depois quando fecha o atendimento às 8 horas, você tem que fechar o caixa. Então, você imagina um faturamento de final de mês, que a empresa era lotada, atendia mais de 1.000 pessoas no atendimento, 600 pessoas ali, e você, depois que fecha a empresa, você tem que fazer o fechamento do caixa. Então, era onde a gente acabava tendo que dormir, né? A empresa ia revezando com os colegas, um vai lá, dorme 1 hora lá no sofá, volta, continua aqui, pra gente poder fazer o fechamento da empresa. Então, todo final de mês, eu trabalhava praticamente 24 horas, todo final de mês. E quando você é jovem, seu corpo aguenta, né? Quando você é jovem, seu corpo acaba aguentando isso. Só que depois, com a idade, o corpo já começa a cobrar. Então, eu falei, eu não quero continuar nesse mercado. Aí eu comecei a resgatar. Falei assim, não só resgatei, eu comecei a falar para as pessoas do mercado, olha, que vinha me oferecer emprego. Eu falava, não, eu não quero ficar em cobrança. Porque eu tive propostas de concorrentes meus, vem trabalhar comigo. Falei, não, eu não quero mais cobrança. Eu quero trabalhar com vendas, mas eu quero trabalhar com vendas de um produto escalável. Tipo assim, que eu não tenho limitação no meu salário. É um produto que ele vai me dar uma alta comissão e eu não tenho limitação. Porque eu conheço a minha capacidade. Se eu não tiver limitação... E eu fiquei devendo milhões. Eu achava que naquela época, com 27 anos, eu falava, é impagável. Então, eu recebi oficial de justiça na minha porta. Eu fui parar em delegacia, né, de cliente prestando queixa. Então, assim, um monte de ações trabalhistas. E, sabe, assim, devendo para imobiliária, devendo para tudo. Então, assim, era oficial de justiça na minha porta, era um monte de dívida, eu falava, é impagável. Eu pensava assim, eu nunca mais vou recuperar meu nome. Na minha cabeça, eu achava que eu nunca mais ia recuperar. Eu falei, então eu preciso voltar para o mercado, mas eu tenho que trabalhar com vendas. Com vendas, eu vou ter uma possibilidade de me recuperar. E foi assim que aconteceu. Eu voltei trabalhando com vendedora na primeira empresa que eu entrei, devido até a experiência que eu tinha, a capacidade que eu tinha, com 8 meses, menos de 1 ano, ele já me passou para diretora comercial. Tá? E aí eu percebi, aí a empresa, eu estava ali, aí eu percebi que essa empresa ia quebrar pela experiência que eu tinha. Eu conversei com o presidente da empresa na época, falei assim, olha, se você continuar esse caminho, você vai quebrar. Ele, não vou quebrar, eu tenho muita experiência em telecom. Falei, tá bom, então eu vou sair do barco. Tanto que eu saí do barco, em menos de 1 ano a empresa quebrou. Aí eu comecei a receber uma proposta do mercado, fui trabalhar na concorrência, só que eles não poderiam me contratar como diretora. Eles me contrataram novamente como vendedora, só que um cargo de gerente de contas especiais, para mim trabalhar só com cliente grande. E eu não tinha ego por cargo, principalmente por tudo que eu tinha passado, eu não tinha ego por cargo. Meu ego era salário, eu precisava ganhar bem. Eu precisava ter uma comissão boa, ser uma coisa, não ter teto, ser ilimitado, então o meu ego era esse. Eu sabia que eu tinha que ganhar dinheiro, tanto para sustentar 3 filhos, porque eu já estava separada, eu me separei com 26 anos, então eu tinha 3 filhos para sustentar, e pagar as contas. Pagar a conta e pagar as dívidas, e negociando as dívidas, que eu fiz vários parcelamentos. Eu falo assim, eu fiquei pagando conta, assim, a empresa quebrou, já faz o quê? Uns 25 anos que a empresa quebrou, né? 25, 26 anos, eu falo assim que até 10, 12 anos da empresa quebrada, eu ainda pagava a conta da empresa. Caramba. E seu maior suporte, assim, pessoal? Foi Deus. Deus e meus filhos. Quando eu olhava para os meus filhos, eu sabia que eu não tinha saída. Que eles só tinham a mim. Eles não tinham o pai, que eles não podiam contar com o pai. Então, eles só tinham a mim. Esse era o meu suporte. Uau. Nossa, Solange, eu já te admirava, te admiro ainda mais. Você é muito vencedora. Obrigada, gente. Meu Deus. E olha, você estava falando da saúde do corpo cobrar, né? E o corpo cobrou, né, Solange? Cobrou. Eu trabalhava muito, e mesmo depois que eu saí para o mercado, que a empresa não era minha, eu também trabalhava muito. Eu falo assim, naquela época eu trabalhava fazendo visita presencial. Então, enquanto a maioria dos vendedores da empresa fazia 3 visitas, 2 no dia, eu tinha dia de fazer 8 visitas. Eu lembro que eu ia para o centro da cidade, eu chegava lá às 7 horas da manhã, deixava o carro no lado que eu ia terminar. Eu falava assim, a minha última reunião vai ser desse lado. E como o centro é perigoso, eu sabia que eu ia terminar a última reunião, tipo 8, 9 horas da noite. Então, eu falava assim, então eu tenho que deixar o carro próximo. E eu ia fazendo as visitas. Então, assim, eu dava o meu máximo ali, né? Então, assim, aí o que acontece? Aí você vai cobrando. Enquanto você é nova, as coisas vão acontecendo. E eu falo assim, e no momento que eu tava, eu não tinha direito nem ter depressão. Então, quando as pessoas perguntam assim, Solange, você não ficou deprimida? Eu falei assim, eu não tinha esse direito. Eu não tinha tempo para isso, né? E o espelho também da minha mãe, sabe? O exemplo dos meus pais, que eles também chegaram a quebrar. Participei com eles isso também, da quebra na infância. Então, sabe assim, então aquilo tudo me dava força. As experiências, meus pais nunca abaixaram a cabeça para nada.
E os filhos, né? E aí eu trabalhei muito também. Eu trabalhei na empresa, no segmento de telecom. Vamos supor assim, como funcionário, eu devo ter trabalhado uns 7 anos e pouco. E eu também não peguei férias. As minhas férias era da última empresa, da penúltima empresa que eu trabalhei, era as férias coletivas, que eles davam no final do ano, né? Então, essa empresa eu ainda parava uns 15, 16 dias. E, então, assim, era emenda de carnaval, então eu não tirava férias. Porque, pra mim, tirar férias significava ganhar menos. E eu não podia ganhar menos. E eu não conseguia trabalhar com isso. E eu queria dar meu máximo, porque assim, meu foco, eu tinha um propósito. E eu não tirei meus olhos desse propósito. Eu não tirei minha força disso. Então, por mais tudo que eu passei, coisas negativas, pedras no caminho, eu falo assim, eu sofri bastante bullying corporativo, né? Que eu era do interior, assim, falava muito errado, puxava muito R, né? Não tinha muito conhecimento das coisas. Você imagina assim, hoje eu já sou meia perdida, né? Se não tiver Waze, eu não vou lugar nenhum. Você imagina naquela época, você trabalhar com vendas com guia. Você imagina o que eu pastava aqui em São Paulo, né? Pegava o carro, eu sempre mirava no posto de gasolina. Eu falava assim, eu tenho que chegar até esse posto que tá dentro do bairro que eu vou. Lá eu pergunto como é que eu faço para chegar. Então, assim, eu sempre dei esse máximo. Só que daí, quando eu tava com 45 anos, eu já não precisava estar assim, porque a gente já tinha montado, nós já tínhamos montado a empresa, eu e meu marido, e a empresa já estava indo muito bem, né? E só que assim, eu não sabia tirar férias. Eu saía com férias, era uma briga, porque eu estava com o celular. Às vezes ele combinava comigo de deixar o celular guardado no quarto, no cofre, para eu não pegar. E assim, fui para vários lugares lindos e hoje, quando a gente volta nesses lugares, às vezes ele fala assim, você sabe, a gente já esteve aqui nesse lugar, nesse restaurante, você não lembra? Que eu não consigo lembrar, porque eu só tava o corpo ali, eu tava trabalhando. E aos 45 anos eu me deparei assim, eu tava com um estresse não só da empresa, que já vinha aquele estresse carregando de anos, né? Que eu falo, quando a sua vida começa a melhorar, que as coisas vêm. Acho que quando você começa a dar uma respirada, que as coisas começam a acontecer. E filhos, né? Você tem filhos e tal, então é sempre muito estressante. Meus filhos já estavam na juventude e eu acabei tendo um AVC. E quando eu tive esse AVC, eu não senti nada. Eu simplesmente acordei, fui tomar banho. Na hora que eu fui secar meu cabelo, eu vi que o branco dos meus olhos estavam todos vermelhos, sangrando. Né? Aí nós fomos no oftalmo, chegou no oftalmo, ela falou, não, foi um mal súbito. E graças a Deus eu não fiquei com sequelas nenhuma. Mas eu peguei um cardiologista bacana, e muito bom esse cardiologista, e ele pegou, olhou pra mim e falou assim, começou a fazer medição da minha pressão. Eu não tinha problema de pressão alta na família, então eu não tinha essa herança genética, né? Aí ele falou assim, então vamos ver. E quando começou a medir a minha pressão, toda vez que eu dormia, que eu relaxava, a minha pressão ela subia, ali ia pra 27, 26. Por isso que eu tive o mal súbito dormindo. Tive o AVC dormindo. E aí ele falou pra mim, você tá sobrepeso. Eu tava 14 quilos a mais do meu peso. Imagina eu, na minha altura, 1,56 m, eu tava pesando 76 quilos, 77 quilos. É peso que eu não cheguei nem na minha gravidez, o peso que eu estava, tá? E aí foi onde realmente minha ficha começou a cair. Graças a Deus, o incentivo do meu marido, que meu marido sempre se preocupou muito com a saúde dele, né? Aí eu comecei a passar com o nutrólogo, que ele já passava, e eu comecei a emagrecer. Eu perdi, em menos de 2 anos, 14 quilos só de gordura. Aí realmente a minha pressão estabilizou, minha vida estabilizou. Aí eu comecei a fazer academia frequente, porque antes eu pagava e ia de vez em quando, né? Aí comecei a colocar na minha rotina. Alimentação, durante a semana a gente procura a alimentação ser mais saudável possível, né? Então, assim, pra mim, assim, todo dia tem que ter academia. As pessoas falam, você gosta? Não, eu não gosto, virou uma rotina. Falar que eu gosto, não. Né? Você, por exemplo, hoje eu tô acordando agora, esses últimos meses, às 4h40 da manhã pra ir treinar. Quem gosta de acordar às 4h40? E na época que eu tava sobrepeso, eu era contra isso. Eu falava assim, não tenho tempo pra treinar. Porque quando eu voltava, eu gostava de treinar depois que eu trabalhava, eu tava cansada, sempre acontecia alguma coisa, eu acabava não indo, tudo era uma desculpa pra eu não ir na academia. Eu me recusava a acordar de madrugada. Falava assim, a vida inteira eu acordei de madrugada. Falei, agora eu posso acordar às 6, 6h30, 7 horas. Eu não vou acordar de madrugada para ir numa academia. Então, isso pra mim, eu recusava. Só que daí não teve jeito, né? Depois eu acabei entendendo que se eu não treinar de manhã, fica muito difícil à tarde. Então, pra mim, é treinar de manhã. Principalmente eu que tenho problema de insônia. Então, os próprios médicos falam, você tem que treinar de manhã. Academia à noite pra você não é bom. Que atrapalha no sono. E você percebeu?
Teu corpo deu sinais de de melhoria? Olha, meu corpo melhorou bastante. A minha saúde também melhorou. Eu não falo que a minha saúde hoje é 100% porque eu entrei, infelizmente, na menopausa. A mulher entra na menopausa, né? Então, quando você entra na menopausa, então é muita suplementação, né? Reposição hormonal. Então, tem dias que você tá bem, tem dias que você tá mal. Mas em termos de energia, assim, eu tenho 53 anos. Eu acho que eu tenho mais energia do que muitos jovens por aí. Entendeu? E hoje eu tenho uma qualidade de vida. Porque hoje eu treino, hoje eu trabalho menos. Hoje você treina desfrute? Desfrute? Assim. Desfrute. Porque seu marido te ajudou a... Me ajudou, ele me ajudou. Porque ele sempre foi desse negócio de fazer academia, tá nas coisas, eu não era. Eu comecei quando eu casei com ele, que ele começou, não, você precisa treinar. Mas mesmo assim eu ia enrolando, né? Uhum. Que eu ia enrolando. Nós estamos há 15 anos casados, eu ia enrolando. Aí realmente quando eu levei um susto, pra você ter ideia, eu não enxergava que eu tava tão gorda assim. De vez em quando passa algumas fotos aí na lembrança, a hora que eu olho, eu falo pro meu marido assim, por que você não me falou que eu tava desse tamanho? Falo, você deveria ter me avisado. Eu não me enxergava. Eu não só não enxergava, que às vezes eu via uma mulher gorda e falava, pelo amor de Deus, as pessoas não se cuidam mesmo. E tava falando de você mesmo. E às vezes hoje, olha, a foto eu tava maior que a pessoa, você tá entendendo? Eu não me enxergava daquela forma, né? E então, assim, então hoje eu falo, eu tenho uma qualidade de vida bem melhor. Hoje eu me dou o direito, tem sexta-feira que eu falo, eu não vou trabalhar, eu não trabalho na sexta-feira. Tem sexta-feira que eu falo, vou trabalhar só até o meio-dia. Entendeu? Eu tô no escritório, eu chego em casa, até às 7 horas eu respondo mensagem, depois disso só se for pessoal. Eu não procuro não mexer no celular. Então eu fui me reeducando, entendeu? E eu tenho que me reeducar porque foi o que o médico falou, depois que vem o primeiro para vir o segundo é um 2. E eu quero realmente participar da vida dos meus netos, eu quero ter uma velhice saudável, eu trabalhei para isso, né? Então eu quero poder curtir a minha velhice. Então eu fui me reeducando. Então eu falo assim, hoje, e eu entendi que você pode trabalhar, não é a quantidade de horas que você trabalha, é a qualidade do trabalho que você faz. Então, assim, vamos supor, eu não precisava naquela época estar trabalhando da forma que eu já estava trabalhando, que eu ainda estava trabalhando. Porque, assim, eu sempre fui de formar times. Eu já tinha time que conseguiria segurar o rojão da empresa. Só que eu tinha um problema de largar o osso, porque, assim, sabe o perfeccionismo? Você acha que as coisas só vai funcionar por você? Pra você ter ideia, eu era tão, assim, rígida e tão perfeccionista que se eu estivesse viajando, as pessoas tivessem que trocar um quadro de lugar da empresa, ou eu viajava e ia entregar alguma peça na empresa, falava assim, quando chegar só instalar aqui. Eles não instalavam. Eles falavam, não. Eu falava, mas eu deixei riscado onde é pra pôr. Não, mas se estiver torto, você vai brigar. A gente preferiu esperar você chegar pra você estar junto, visualizar o que nós vamos fazer. Tipo, eu deixava alguma decisão? Não. Vamos esperar você chegar, entendeu? Então, assim, as pessoas, da cobrança que eu fazia, né? Era assim, mais ou menos, eu entrava na empresa... só do olhar que eu fazia, era assim, eu entrava na empresa, começava os movimentos, as pessoas começavam a arrumar as coisas, sabe assim? Porque eu não gosto de coisas bagunçadas, né? Então, às vezes, e eu tenho esse costume, às vezes eu passo na mesa de alguém, tem tipo assim, um negócio de pôr caneta torta, eu vou lá, faço ele ficar retinho. Nem me fala. Nossa, sabe? Então, assim, eu me policio hoje muito pra não fazer isso, né? Mas é uma coisa muito no automático, né? Tá fechando gaveta, sabe assim? Então, as pessoas, quando eu chegava na empresa, as pessoas já iam todo mundo se arrumando. Você vê assim que as pessoas ficavam até travadas, né? De tão exigente que eu era. E você não se percebe, você vai se percebendo depois, né? E aí foi onde eu resolvi largar o osso, né? Eu tinha a pessoa que eu tinha na empresa, tem muitas pessoas que começaram comigo, né? Eu tinha uma pessoa totalmente capacitada que hoje ela toca a empresa, toda a parte comercial, ela começou comigo com 17 anos, e eu poderia já ter largado ela sozinha antes, só que eu queria estar lá. Aí, às vezes eu passo assim, faz uma reflexão, já tive empresários que me perguntou, né? Que quando eu tô fazendo mentoria, eu prego isso muito para os empresários. Eu falo assim, a empresa, ela vai se estabilizar com 5 anos. Então, vamos falar assim, eu gosto muito do número 7. Vamos falar que até 7 anos você tem que trabalhar bastante. Então, tudo que você vai fazer, você tem que ter um prazo. Eu não vou falar para você, você não pode trabalhar 15 horas para sua empresa. Não vou falar isso. No início da sua empresa, você vai precisar fazer isso. Mas tudo que você for precisar fazer, você coloca um prazo. Ele tem um prazo para começar e tem um prazo para terminar. Não pode ser pro resto da sua vida. Você não virou empresário para virar escravo. Entendeu? E sua empresa só cresce quando você forma pessoas. Se você não formar pessoas, sua empresa não vai crescer. Então, hoje eu trabalho isso muito com os empresários, né? Não é a carga horária, é o prazo. Então, eu falo assim, para você realmente estar no mercado, são 5 anos. Porque até os 5 anos de empresa, no primeiro ano, mais de 60% das empresas já quebram. Então, mais de 60% das empresas que abrem, elas não chegam a 5 anos. Então, 5 anos realmente é quando você criou a estabilidade da tua empresa. Você pode dizer, realmente, eu sou empresário. Então, vamos falar que você pega mais 2 anos para você trabalhar na estratégia da empresa. Você vai trabalhar já pensando que você vai ter a tua empresa, só que você vai trabalhar na estratégia. E quando você trabalha na estratégia, a sua empresa cresce muito mais. Que você começa a ter a visão que não tem. Se está no operacional, você só está trabalhando.
você não vê muitas coisas que estão acontecendo. E quando eu fui para a estratégia, o que eu fiz? Eu fui fazer vários cursos. Eu fui me atualizar do mercado, entendeu? Porque eu falo assim, a minha empresa não chegou aonde ela está hoje porque eu parei no tempo. Ou porque eu tive um exemplo que eu quebrei e mudei. Não, eu fiz vários cursos. Eu estou sempre me atualizando. Eu falo assim, eu faço uma média de 4 cursos no mínimo por ano para estar me atualizando. E para estar trazendo essas novidades para dentro da minha empresa. E eu entendi muito cedo, tá? Que eu só vou crescer se eu focar em pessoas. Se eu não focar em pessoas, eu posso ter o melhor processo. Eu posso ter o melhor cliente, eu não vou ficar no mercado. Eu só vou crescer se eu focar em pessoas. E para mim focar em pessoas, não é que a minha empresa é perfeita, não é que a gente satisfaz 100%, mas eu garanto que 70% ali estão satisfeitos. Então eu tento chegar ao máximo de número possível das pessoas estarem satisfeitas dentro da minha empresa. Você nunca vai agradar a todos, né? Então eu procuro o máximo. Então assim, e como que eu faço isso? É trabalhando muito a ambiência, trabalhando muito o reconhecimento, porque hoje e quando você trabalha a ambiência, quando você trabalha a liderança, você trabalha o reconhecimento. Então não é uma liderança na paulada. Então, essa alta performance que você teve, até aproveitando aqui esse gancho, né, de alta performance, como você hoje pega perfis colaboradores desse nível e como é que você orienta ele, educa ele para ele não sofrer o mesmo que você sofreu? Então, na mentoria, né, quando eu já identifico isso, eu já vou dando a primeira coisa que eu trabalho com ele é a cultura da empresa. Que a cultura ela é um filtro, né? Ele a seleciona. A cultura seleciona as pessoas que vão trabalhar com você. E o que é a cultura? A cultura é o que você pensa, é o que você acha, é o que você concorda. Ela faz parte do seu caráter, né? As coisas que você aceita, as coisas que você não aceita. Então eu já começo pela cultura. Então geralmente o empresário que ele está trabalhando que nem um louco, ele fala assim, eu tenho a cultura, mas ele tem aquela cultura da parede, né? Visão, missão e valores. Ele não aplica aquilo. Uhum. E quando ele começa a aplicar aquilo, as coisas mudam. Então eu ensino ele a aplicar verdadeiramente a cultura. Eu falo, a cultura vai virar o gestor da sua empresa. Porque a cultura, ela tem esse poder de fazer a gestão da sua empresa. Ela facilita, vamos supor, se eu tenho uma cultura focada em resultado, se eu tenho uma pessoa que não dá resultado, eu não tenho por que segurar ela na empresa. Se a minha cultura trabalha pessoas, a minha cultura ela é voltada para a ambiência, né? Então, se eu tenho uma pessoa que, por mais que ela me dá um resultado milionário, ela tem um comportamento que atrapalha a minha equipe, eu tenho que mandar essa pessoa embora, eu não tenho que pensar 2 vezes. E os empresários se amarram muito nisso, ó. Como que eu vou mandar a pessoa embora? Ele fica na dúvida, eu mando ou não mando? Essa pessoa, ela tem problema do comportamento, mas ela me dá resultado. Sim. Então, ele fica, às vezes, nessa dúvida e, às vezes, ele fica inseguro, ele fica na mão dessa pessoa. Então, eu falo assim, com base na minha cultura, as minhas líderes fazem a gestão. Ela sabe o que é aceito, o que não aceita, o que pode, o que não pode. Então, esse filtro, ela sabe quem são as pessoas que vão ficar na empresa e quem são as pessoas que ela tem que tirar da empresa. Então, eu falo assim, então quando você aplica a cultura mesmo, verdadeiramente, não é no papel, você viver a cultura, né? Você vai colocar tudo que é aceitável e não aceitável, o que você quer para sua empresa, onde a sua empresa quer chegar. Se você for lá na minha empresa, quando o funcionário chega, a gente já faz um onboard, é um alinhamento. Então, a gente faz a apresentação da empresa, a gente faz a apresentação do cliente que ele vai prestar serviço lá dentro, a apresentação de quem é a gerente dele, qual que é o perfil da gerente dele, qual é o perfil do pessoal da equipe para que ele está entrando. Então, ele vai saber lá, eu vou entrar para trabalhar com o João funciona assim, a Maria funciona assim, o que minha gerente dá valor? Minha gerente dá valor nisso, né? Então, isso já é tudo passado para ele. Então, assim, aí vai estar lá para ele, assim, que a minha empresa, até o ano de 2030, ela tem que estar faturando X bilhões. Eu já mostrei para ele o que ele vai ter que fazer ali dentro. O que eu quero. Esse é o objetivo da minha empresa. Então, assim, ele sabe aonde ele entrou e aonde a empresa quer chegar. E eu deixo bem claro qual que é a função dele. Então, lá no onboard, ele sabe a sua função é vendedor, qual que é a função do vendedor aqui. O vendedor tem que fazer isso. Como você vai entregar isso? Como a gente vai te analisar? Eu explico como vai ser a rampagem. O primeiro mês, você precisa já estar fazendo isso. O primeiro mês, você já tem que estar prospectando. Você já tem que estar fazendo reuniões. Entendeu? Então, assim, eu já coloco para ele. O primeiro mês, você já tem que entender bem dos produtos da empresa. Entendeu? O terceiro mês, ele já tem que estar com os produtos na ponta da língua. Então, eu explico como ele vai ser analisado. Fala assim, a sua medição é essa. Então, assim, ele já sai tudo aquele alinhamento. E se ele esquece, tudo que foi alinhado com ele recebe. Tem na rede, ele pode entrar, tá na rede, ele recebe que o RH manda tudo para ele via e-mail. Tudo que foi alinhado com ele ali. E, então, assim, se ele começa a vacilar um pouquinho, as gestoras estão alinhadas com a cultura da empresa. Então, a gestora começa os feedbacks.
Entendeu? E até isso a gente coloca no onboard. Fala assim, porque as pessoas têm muita dificuldade de ouvir o feedback, né? A gente fala assim, enquanto sua gestora estiver te dando feedback, é porque você é importante para a empresa. Então, aceite bem os feedbacks. Que a partir da hora que ela não te dá mais feedback, ela vai te dispensar. Então, o feedback não é para ferrar a sua vida, é para te ajudar. E tem o ponto, como você disse, a respeito da comunicação, enquanto a gente estava conversando, que a comunicação é responsabilidade de quem entrega e não de quem recebe. A comunicação Então, há uma preocupação também de dar um feedback de maneira diferenciada na sua empresa? Sim, porque assim, o que acontece? A líder, ela conhece cada um lá, desde o perfil comportamental, se é uma pessoa executora, se é uma pessoa mais comunicativa. Então, assim, ela conhece, se é planejador, né? Se é analista. Então, ela já sabe o perfil daquela pessoa. Ela já tem o sensorial, né? E ela tem lá o que a gente fala assim, tem o teste de força, tem o teste do amor, então ela já tem mais ou menos uma noção. Então, quando ela vai fazer feedback com aquele, ela tem que se alinhar a ele para que ele receba aquilo. Se ela não se alinha a isso, porque eu também não tenho como vigiar isso, automaticamente você vai percebendo que ela se torna uma gerente, que ela começa a ter um pouco mais de turnover na equipe dela. Aí a gente começa a analisar por quê. Por que ela está tendo mais turnover? Ela está com problema na gestão. Entendeu? Porque da mesma linha que a empresa contrata para ela, contrata para outra gerente. E outra, o nosso RH, ele não impõe que ela tem que pegar aquele vendedor. Ela também participa da seleção, ela ajuda a escolher. Entendeu? Então, ela participa da seleção. Então, assim, aí ela começa a ter muito turnover, ter problema de resultado, pessoas que a gente achou que poderia dar um resultado para a empresa. Aí é onde entra a direção da empresa, né? A gente falou um pouco sobre a mentoria Escala. Eu queria saber se já chegaram empresários que são de empresas grandes, né? Sem cultura estabelecida. E se você ajuda esse empresário a estabelecer essa cultura, e como que você consegue extrair isso? Porque eu penso que, diante de tudo que você falou, exatamente é como numa família. É uma família. Cada família tem uma cultura, e se a gente souber bem passar para os nossos filhos, estabelecer os pontos e os limites, a gente vai conseguir ter sucesso naquilo. Olha, uma das coisas que eu faço, assim, de cara, quando eu tô conversando com ele, eu falo, você tem cultura? Ele tem. Eu falo assim, tem? Ai, que legal que você tem cultura. É muito bom as pessoas trabalhar alinhado com a cultura, né? Fazer a gestão. Eu falo assim, eu vou te apresentar a minha cultura. A cultura da minha empresa. Aí a hora que eu começo a mostrar a minha, eles já começam a entender que eles não têm cultura. Eles já ficam assim, nossa, não, mas eu não faço tudo isso. Aí eles começam a copiar algumas coisas e falam, não precisa copiar. Eu vou te passar depois. Depois a gente vai conversar sobre isso. Então, só a forma que eu apresento a cultura da empresa, muitos ali já se entregam. Entendeu? Porque, assim, uma das coisas também que é muito falho na cultura, isso que eu falei, tipo assim, a pessoa tem um monte de funcionários, né? Tem uma empresa grande, mas ela sabe onde ela quer chegar. Às vezes o gestor sabe, a cadeia para baixo não sabe onde a empresa quer chegar. Então, eu falo assim, olha, como você quer estar daqui 5 anos? Eu quero estar assim. E aonde está escrito isso? Como você comunica isso para sua equipe? Entendeu? Então, eu falo assim, eu pego muito a hora que eu apresento a minha cultura, eu já pego muito ali. Então, assim, todo empresário que eu vou mentorear, pode ser empresa média, pequena, grande, sempre mexe na cultura. A gente sempre, sabe, dá uma reestruturada na cultura da empresa. É o fator mais importante para o sucesso? Eu acho que é. Na minha opinião, Eu falo assim, se as empresas soubessem a importância, os empresários soubessem a importância da cultura, eles não começariam uma empresa sem ter a cultura desenvolvida. Como que eu vou começar uma empresa sem saber qual que é a minha visão, quais são os valores, né? E a minha missão? Por que eu estou montando essa empresa? E o que eu acho fantástico é que você transmite para o funcionário também ele criar a própria cultura. Como que eu estou falando? Eu já vi você falar que quando o funcionário entra na sua empresa, você pergunta quais são os sonhos dele. Sim. Né? E a partir dos sonhos, você dá, inclusive, o passo a passo, o gerente dá o passo a passo do que ele tem que fazer para bater aquela meta e conquistar aquele sonho. A gente ajuda ele com a estratégia, porque assim, eu pego pela minha história de vida. A minha história de vida, eu tinha um propósito, eu tinha sonhos. Então, por isso que eu cheguei onde eu cheguei, eu tinha sonhos. Então, eu falo assim, a empresa, se você quer trabalhar em um clima melhor, porque assim, sempre vai ter não tem jeito, sempre vai ter algumas coisas que arranha, sempre vai ter alguma coisa que sai ali do seu controle, né? Só que tem que ser o mínimo, não pode ser o máximo sair do controle. Então, assim, as pessoas, para quem que as pessoas trabalham? O empresário que acha que as pessoas trabalham para a empresa dele está totalmente errado. As pessoas trabalham para ela, para a família dela. Então, se ela trabalha para ela, qual é a maior motivação? É o sonho dela. Qual que é teu sonho?
E como a gente identifica a pessoa para trabalhar com a gente? Se a gente começa na entrevista, já começa a perguntar qual que é o sonho, onde a pessoa quer estar. Se a pessoa, se ela começa a já passar coisas ali que a gente vê que ela não é ambiciosa, que ela não tem sonho, fala, não pode trabalhar aqui é uma empresa de resultado. A gente não abre mão do resultado. São duas coisas que a gente não abre mão. Do comportamento, né? E do resultado. Isso pra gente é... Então, assim, como uma pessoa que não tem sonhos, que tipo assim, ela nem sabe o que ela quer só trabalhar, ganhar o dinheiro dela e pagar as contas dela no final do mês, ela não pode estar no meu time. Porque eu falo assim, é a mesma coisa que eu falo pros vendedores. Não faz sentido você trabalhar comigo se você não ganha dinheiro. Porque aqui na empresa eu dou todos os recursos para que você tenha a comissão, tenha a premiação, para que você ganhe. Se você é uma pessoa que não está ganhando dinheiro aqui, é porque você não está entregando, ou a minha empresa não serve para você, você não se encaixou, ou você não serve para a empresa. Então não faz sentido eu ter pessoas na empresa que não estão ganhando, ou que estão caminhando para isso, né? Assim como não faz sentido, no clima que eu coloco na empresa, as pessoas não estarem felizes lá dentro. Que é um dos maiores motivos de demissão nossa hoje. Porque, assim, às vezes as pessoas, ela trabalha um tempo, ela se entregou bastante, chega um momento que ela desanima. Então, assim, se a gente percebe que nos feedbacks que a gente não vai conseguir melhorar aquilo para ela, o que está desanimando ela, o gerente já dispensa ela. Por que ele dispensa? Porque a gente não pode ter pessoas infelizes lá dentro. Porque a infelicidade, ela contamina o ambiente. Então, e as pessoas, muitas vezes, ela não quer entregar isso porque ela não quer pedir a conta, ela não quer perder os direitos dela. Então, eu falo assim, a empresa provisiona a caixa de demissão. Então, a empresa provisiona isso. Então, eu não tenho por que forçar a pessoa a pedir uma conta. Tipo, eu percebi que ela não está querendo ficar, então vou forçar ela a pedir a conta. E isso não existe na minha empresa. Muitos empresários fazem isso é totalmente errado, eu sou totalmente contra. Eu vejo isso até como um problema de caráter. Tá? Para mim é um problema de caráter, um empresário que fica judiando dos seus funcionários para que eles peçam a conta, porque ele não tem caixa para pagar a rescisão ou ele não quer pagar mesmo. Tem uns que não querem mesmo. Então, assim, elas têm total autonomia. Ela percebeu, a pessoa não tá bem, não tá no clima, entendeu? Você vê que a pessoa não dá mais ali. Ela precisa realmente de um ambiente novo, ela precisa buscar alguma coisa lá fora. No entanto, que eu falo para as pessoas assim, se você não está bem dentro de uma empresa, vai embora. Se a empresa não consegue entregar o que você quer, de repente ela já entregou tudo que você queria, ela já se tornou limitada para você, vai embora, porque com certeza vai ter uma empresa que vai atender a sua expectativa. Em algum lugar você vai se encaixar, entendeu? Porque a minha empresa não é perfeita, nenhuma empresa é perfeita. Então, em algum lugar você vai se encaixar. Então, é uma coisa muito clara dentro da empresa. Se a pessoa não estiver satisfeita, não estiver feliz, não estiver desanimado, ela tem autonomia para mandar embora. Essa é a cultura que deixa claro que a pessoa está trabalhando para ela, né? Para ela. E aí, o que acontece com o quadro do sonho? Se a pessoa põe o sonho dela lá, automaticamente, esse sonho fica visual. E às vezes ela tem o sonho, mas ela não colocou no papel, ela não tem nem muita certeza. Às vezes ela tem um sonho, ela acha que tem um sonho, quando ela começa a desenhar, porque eu peço para que eles desenhem, pintam o sonho, entendeu? Então, assim, quando eles começam a desenhar, aí eles veem que talvez, às vezes não é aquilo, às vezes eles mudam. Não, para mim o mais importante é isso. Né? Então, quando ela tem um sonho, a própria gerente está vendo onde ela quer chegar, qual o nível de ambição dela. Entendeu? Então, quando ela está no feedback quando a gerente faz um feedback de resultado com ela, a gerente fala assim, olha, no ritmo que você está indo, você não vai conquistar seu sonho nem daqui 2 anos. Entendeu? Então, assim, ele acaba sendo a própria pessoa, e a pessoa começa a trabalhar para ela. Ela entende que ela tem que trabalhar para ela, não é só para a empresa. Entendeu? Fica muito claro, se eu quero chegar nisso, eu preciso chegar aqui. Então, assim, e o sonho, ele é motivacional. Como uma pessoa vive sem sonho? A pessoa que vive só para pagar contas. Você imagina como é essa pessoa, né? Não, e normalmente a infelicidade não começa no trabalho. Não. Começa nas outras áreas da vida, que a pessoa não está indo bem, ou num casamento, ou em outras relações, e ela traz para dentro do trabalho. Você chegou num ponto bem chave, Regi. Que eu falo muito assim, quando eu começo a mentorar, eu começo conversando muito com as pessoas sobre a família. Em que momento que ela está da vida dela. E é uma coisa que eu deixo bem claro, eu falo assim, olha... Você tem que estar alinhado, eu acho que você tem que ter a saúde espiritual, você tem que estar alinhado ali com a sua saúde espiritual. Eu sou Deus, né? Você tem que estar alinhado com aquilo, com as coisas que você acredita espiritualmente. E eu falo assim, você tem que estar bem com a sua família. Porque não tem como uma pessoa entregar um bom resultado para você se ela tem problema familiar. Porque o que mais destrói as pessoas é a família. Entendeu? Se a pessoa perde um filho, acabou a vida dela. Se a pessoa tem um problema no casamento, ela briga direto, ela não dorme direito, ela não tem energia para trabalhar, entendeu? Então, assim, se ela tem problemas dentro do casamento ou dentro da família, ela não consegue se dedicar.
Porque o trabalho não é o principal na vida dela. Por mais que as pessoas falam... Eu achei muitas vezes na minha vida que o meu principal era o meu trabalho. Primeiro lugar... E eu coloquei muitas vezes na vida, primeiro lugar o meu trabalho. Então eu falo assim... Eu não fui 100% mãe. Eu falo assim, eu tive um momento da minha vida que eu tive que escolher o que eu queria ser. Ou eu era 100% mãe, ou eu era 100% funcionária. Entendeu? Então, assim, eu falo assim, nesse período da minha vida, eu perdi muitas coisas dos meus filhos. Então, foi o preço que eu paguei. Eu tive que pagar um preço para chegar onde eu cheguei, para fornecer para eles o que eles precisavam. Entendeu? Então, na criação deles. Então, assim, todos os meus filhos fizeram faculdade. Todos eles continuaram, mesmo quando eu quebrei, eles continuaram em escola particular. Entendeu? Eu não queria tirar eles da escola, eu não queria mandar ele para o ensino do estado, da prefeitura. Todos eles tiveram chance de estudar lá fora. Então, assim, para eu entregar aquilo para os meus filhos, né? Eu não tinha herança, estava quebrada, eu tive que realmente escolher onde eu ia ser 100%. Então, naquele momento na minha vida, 100% era o trabalho. Eu tinha que me dedicar 100% ao meu trabalho. Então, vamos supor assim, se a minha filha tinha um pediatra de rotina, se o pediatra não atendesse à noite, um horário que eu pedia para a empregada da minha casa levar. Pagava o táxi, ela que levava. No entanto, assim, que eu tive uma situação assim com a minha filha caçula, que eu fui conhecer uma pediatra dela depois de 3 anos. Uau. Depois de 3 anos. Caramba. Entendeu? Eu falo assim, mesmo quando eu não estava, mas eles tinham rotina. Porque hoje eu vejo muitas mães que não dão atenção a isso, né? Ela trabalha, mas o filho não vai no pediatra, não vai no dentista, porque ela não pode levar. Então, assim, a mulher para trabalhar, ela tem que ter o apoio ali. Não tem como ela trabalhar se ela tem filhos, a não ser se ela não tem filhos. Então, ela tem que ter uma rede de apoio. Então, eu tinha uma rede de apoio, entendeu? Então, na minha rede de apoio, o que acontece? Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que cuidava dos meus filhos, que morava na minha casa, né? E essa pessoa, assim, ela, quando ela ia levar meus filhos no médico, às vezes, quando eles estavam doentes, ela levava no médico. Quantas vezes eu fui encontrar com ela no hospital à noite? Que ela me ligava, olha, tá com febre, eu falava, vai pro pronto-socorro, eu saindo daqui eu encontro você. Quer dizer, eu não saía, você viu que a minha prioridade não era filhos, eu não saía da empresa mais cedo para poder levar meu filho num pronto-socorro. Tô certa, tô errada? Não sei, era o que eu precisava naquele momento. Não acho certo, né? Falar pra você, eu acho que toda mãe tem que fazer isso. Não acho certo. Mas era o que eu precisava naquele momento, era o que eu tinha que fazer naquele momento. E eu falo que ainda bem que eu estava com aquela cabeça, porque com a cabeça que eu estou hoje, eu jamais faria isso. Com a maturidade que eu tenho hoje, eu jamais faria isso. Eu não aconselho nenhuma mãe fazer isso, entendeu? Então, assim, mas como eu era muito jovem, eu não tinha essa cabeça. E eu tinha um foco. Então, naquele momento, aquilo pra mim era o certo. Falava assim, então, meus filhos foram no dentista, usaram aparelho, eles faziam, mesmo depois de grande, eles passavam no pediatra pelo menos uma vez por ano, ou a cada 6 meses, se fosse necessário, né? Até o pediatra falar, não precisa mais passar ele aqui. Né? Já é adolescente, não precisa mais. Então, mesmo eu não estando, eu me preocupava com isso. Eu fornecia isso. Uhum. Entendeu? Então, assim, correto falar assim pra você, eu perdi muito, tá? Eu perdi muito, por exemplo, assim, uma das coisas que meus filhos reportaram muito pra mim, que era uma das coisas que eles mais sentiam falta, é quando eles iam fazer excursão na escola, todas as mães estavam lá dando tchau e eu nunca tava lá pra dar tchau pra eles. E é uma coisa mínima, né? É uma coisa mínima, você não se toca isso. Fala assim, não, já paguei lá a excursãozinha da escola, a perua que leva, né? A van que leva ele, por que eu tenho que ir nesse dia? A van vai levar, é uma rotina normal. A única coisa que eu fazia, eu enchia, eles falam isso até hoje, que eu enchia a mochila deles de lanche, que é como se eles fossem viajar pra fora. Eles falavam assim, mãe, a gente ia ter um lanche, um recreio, como se fosse na escola. Você colocava tanta coisa, né, que os nossos amigos já estavam até acostumados com as coisas que você levava, que a gente abria, todo mundo comia, né? Então, assim, era o medo deles passarem fome na excursão. Então, eu colocava muita coisa. Mas eu nunca tava lá pra dar o tchau. Então, e eu falo isso, meus filhos reportaram pra mim com 20 anos, 20 e poucos anos, que era uma das coisas que eles mais sentiam. A minha filha caçula, ela começou a cobrar durante um período, assim, quando ela tava na primeira série, no jardim, ela começou a cobrar que eu tinha que levar ela na escola. Eu falava assim, Raila, eu não consigo levar você na escola. Olha o horário que a mamãe trabalha, porque a minha vida era assim, eu acordava às 5 horas da manhã, tomava banho, eu ia já colocando meus filhos no chuveiro, porque todos eles, antes de ir pra escola, eu fazia eles tomar banho, porque eu achava que pra eles não dormir na sala. Então, assim, quando era 6h10, eu saía de casa. Eles estavam prontos e ficavam esperando a van. Eu saía de casa. Então, assim, todo dia, 6h10, 6h15, eu já estava fora de casa. Pra mim conseguir chegar no trabalho, tipo 7 e pouco da manhã. Pra não pegar tanto trânsito e chegar mais cedo no trabalho. Por mais que eu entrava às 8, eu entrava às 9, eu sempre 7 e pouco da manhã eu estava dentro da empresa. Então, assim, eu tinha essa rotina muito puxada. Então, eu falava pra ela, como que eu vou fazer isso? E muitas vezes eu saí, eles estavam dormindo, né? Quando eu tinha a pessoa morando comigo, eu saí, eles estavam dormindo, porque eu tinha que sair antes das 6. E eu voltava, eles estavam dormindo.
eu só beijava os meus filhos dormindo. Principalmente no final do mês eu passava muito por isso. Eu falava, como eu vou levar? Aí um dia eu peguei e falei, tanto ela insistir, eu falei pra ela, tá bom, Raila, hoje a mamãe vai te buscar na escola. Aí eu saí mais cedo, porque ela saía às 5, eu saí mais cedo do local que eu trabalhava e fui buscar ela na escola. Aí eu percebi a importância que isso era pra ela. Porque quando eu fui buscar ela pra escola, eu não esqueço da cena. A hora que ela me viu, ela olhava pra trás e falava pras amigas assim, a minha mamãe, oi mamãe, você vem me buscar hoje. Ela queria mostrar pra todas as amigas que eu era a mãe dela. Entendeu? E são coisas bestas, né? Então, assim, eu falo, eu perdi muita coisa. Mas, graças a Deus, eu acho que eu criei bem meus filhos. E eu falo pra eles, assim, as coisas que não foram legais pra eles, que eles ressignifiquem pros filhos deles, né? Mas meus filhos, hoje eles têm uma compreensão. Eu falo assim, na adolescência, eles não tinham muito essa compreensão. Então, assim, hoje que eles já são maduros, já são casados, têm filhos, né? Eles têm essa compreensão. No entanto, que muitas vezes, às vezes, eu peço perdão pra eles por algumas coisas. Eles falam, mãe, você não deve nada pra gente. Pra mim, você foi a melhor mãe do mundo. Você não deve nada pra gente, entendeu? Então, hoje, como adulto, eles têm essa compreensão da situação. Mas eu tive que fazer uma escolha. Quando você faz escolha, você vai perder de algum lado. Isso, pra mim, já é a maior vitória, que você realmente soube criar muito bem seus filhos. Não. Porque você criou filhos emocionalmente curados. Que não te cobram, que não sente essa dívida. Graças né? a Deus eu não tenho esse tipo de cobrança. E eu tive hoje, na adolescência, né? Mas conforme eles foram amadurecendo. E hoje tudo que você pode viver com eles, com os seus netos, o que você não tá vivendo. Não viveu com eles, tá fazendo por isso que eu netinhos. fico cobrando. Eu fico cobrando de estar com os meus netos. Eu falo assim, eu não tive com meus filhos nessa idade. Eu quero estar pelo menos com os meus netos. Eu quero curtir meus netos, né? Então esse é um dos maiores objetivos meu. E assim, eu falo assim, hoje eles não têm, e assim, a mãe, ela já nasce com culpa, né? A gente virou mãe, a gente já vira culpada, a gente já se sente culpa. E durante muito tempo na adolescência, eles começaram a fazer essa cobrança. E quando eu acordei muito assim, eu falo assim, que quando eu acordei pra essa situação, que eu pude pôr o pé no freio, né? Foi quando eu montei a minha segunda empresa com meu marido, eu pude pôr um pouco o pé no freio. Por exemplo, eu podia tomar um café da manhã com eles, que eu não fazia. E aí, eles começavam com alguns comentários, eu tive que fazer terapia pra aceitar o que eu fiz, que eu me sentia tão culpada, eu comecei a me sentir um monstro. Eu fui fazer terapia, por mais que eu sabia que era o que eu tinha que fazer, eu tinha que fazer aquilo, se eu não fizesse aquilo, eles não estariam onde eles estão hoje, né? Mas eu comecei a sentir tanta culpa, eu comecei a sentir tanto remorso das coisas que eu fazia, que eu tive que fazer terapia pra mim aceitar a vida que eu escolhi, a decisão que eu tomei. Você começou a dedicar mais esse tempo de qualidade assim com a sua família quando você passou pro estratégico na empresa? Eu comecei a dedicar mais depois que eu casei, né? Eu tô há 15 anos casado, segundo casamento. O meu marido tem muito essa visão, né? De dar atenção pro filho, né? Então ele tem essa visão diferente de mim, ele acompanhava o filho dele no pediatra, então ele tem... Então assim, e a gente tá trabalhando na empresa, quando eu já montamos essa segunda empresa, a gente não queria que se estendesse até mais tarde. Então, estourando às 18 horas, a empresa tava fechada, 18h30, eu levava algumas coisas pra casa. Então aí eu comecei a ficar mais com os meus filhos. Aí quando eu acordei, era tipo assim, minha filha era mais ou menos assim, minha filha tava na faculdade, ela já tava ali com 21 anos, 21, 22 anos. O meu filho já ia completar 18 anos, né? Aí que eu acordei, que eu comecei a viver um pouco mais com eles, né? Aí ter, sabe assim, ter um jantar junto em família, que eu não tinha. Ou ter um café da manhã, né? E aí que eles começaram a abrir algumas coisas pra mim. No entanto que eles falavam algumas coisas pro meu marido, contavam algumas coisas que eles tinham vivido. Eu ficava assim, mas quando foi isso? Ah, mãe, foi assim, eu não sabia. Então, e até hoje eu descubro coisas, né? Porque agora eles são adultos, né? Então, às vezes, em conversa de família, eles começam a entregar algumas artes que eles faziam, né? Porque hoje eles podem falar, né? Tem 30 e poucos anos, o que eu vou falar pra eles, né? Eu falo assim, mas quando você fez isso? Eu falo assim, nossa, eu fui muito enganada, né? Em algumas coisas, né? Então, eu falo assim, hoje eu descubro várias coisas que eles passaram, que eles contam, que eu não sabia. Entendeu? Então, tipo, coisas mais ou menos assim. Eu não deixava eles andarem de ônibus pra ir no shopping, eles tinham que esperar eu levar. Eles me confessam que várias vezes eles pegaram o ônibus escondido e foram pro shopping quando eu tava trabalhando. Tipo, adolescente, 14, 13 anos, assim, eu falava, nossa, pra mim isso era morte, porque eu morria de medo de São Paulo, né? Eu vim do interior, então eu olhava São Paulo e falava, como que eu vou deixar meus filhos ficando andando de ônibus aí sozinho, nessa idade? Isso pra mim não existia, eles tinham que me esperar. Ou ter alguém que acompanhasse, né? Então aí você vai descobrindo algumas coisas, né, da infância deles. Mas o que eu acho assim muito legal, eles eram muito unidos. Por mais que eles tinham briga de irmãos, eles eram muito unidos. Eu percebo assim, até hoje tem muito isso, né? Por mais assim que eles hoje tem a vida deles, são um pouco mais distantes, mas quando um tá passando um problema, você sente que todos eles acabam sentindo. E às vezes eles estão passando por alguma coisa que eu não sei, eles conversam entre eles. Eu acabo descobrindo às vezes porque um deles abre a boca.
chega e fala, mãe, tá acontecendo isso. Eles falam ali entre eles. Então, assim, eles tiveram muito essa união. Como eles foram criados praticamente sozinhos, né? Era eles ali, eles tiveram muita união. E eles também, como é que fala? A minha mais velha fez muito o papel de mãe. Então, hoje eles têm a minha mais velha até hoje, ela tem esses cuidados, né? Eu tive que trabalhar muito a cabeça dela, que ela tinha que ter mais a vida dela, que eles eram irmãos, né? Que ela não precisava, né? Que às vezes, assim, acontecia alguma coisa, ela ia socorrer eles tarde da noite, principalmente a caçula, né? Eu falava, não, ela já é maior vacinada, se para com isso, né? Porque a mais velha fez muito esse papel de mãe com eles, né? Então, eles têm também muito essa ligação forte com a mais velha. Observando você citar tantas vezes seu marido, eu lembrei de um conselho que o Warren Buffett, ele sempre dá para os mentorados dele, né? Que é a coisa mais importante que eles precisam de fazer na vida e se atentar é decidir a pessoa que eles vão se casar, né? E eu vejo que é exatamente o que aconteceu com você, que as grandes mudanças que você Sim. vivenciou vieram a partir da vida do Fúvio. De uma visão né? diferente, depois do casamento. Eu falo assim, é muito difícil, né? Hoje a gente vê que a maior dor mesmo são nas famílias, né? Nos casamentos. Eu falo assim, só que com a minha maturidade, eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não aceitaria. Entendeu? Então, acho que por isso que o nosso casamento deu certo. Porque hoje eu não tenho coisa que eu olho pro Fúvio e falo assim, eu não aceito. Isso eu não vou tolerar, entendeu? Então, eu sabia o que eu não aceitaria em um segundo relacionamento. Porque eu tive um primeiro relacionamento muito conturbado, né? Desde traição, agressão, tive que parar em delegacia porque fui agredida. Então, assim, eu tinha assim, uma aversão a casar novamente. Por isso que eu fiquei muito tempo separada. Eu fiquei quase 11 anos divorciada, né? Eu tinha uma aversão, pra mim, assim... E aí, você olha os outros casamentos, não te encoraja, né? Você não tá casado, você começa a olhar os outros casais, né? Um aprontando pra cá, outro aprontando pra lá. Brigas em cima de brigas, né? Você vê, a pessoa tá casada, mas a família tá destruída. Então, eu não tinha muito essa coragem de casar novamente. Eu falo também que foi muito o trabalhar de Deus no meu coração, né? Eu lembro, assim, que tinha uma irmã na igreja. E um dia, eu acredito muito na revelação, um dia ela revelou que eu iria casar. Eu falei assim, nossa, irmã, não, como assim eu vou casar? Eu não tenho vontade de casar. Ela falou, não, Deus revelou isso porque Deus pediu pra mim orar pra você pra trabalhar o seu coração. Ele vai trabalhar o seu coração e você vai mudar de ideia, entendeu? Então, assim, pra você ter ideia, o meu irmão é pastor. Depois, quando eu casei, que ele me confessou, ele abdicou do chocolate, que é uma das coisas que ele mais gosta, até arrumar um marido pra casar. Você vê como isso... Isso é amor mesmo. Entendeu? Então, assim, quando ele falou isso pra mim, eu falei, não acredito que você fez essa campanha. Ele falou, fiz, que eu queria que você casasse novamente, né? Queria te ver feliz. Ele falou que queria que você casasse novamente. Então, assim, eu falo assim, então, pra mim, tava tudo bem, mas as pessoas ao meu lado sabiam, assim, as coisas que seriam importantes pra mim, que às vezes você acaba não enxergando isso, né? E realmente foi uma virada de página. Meu casamento foi uma virada de página. É lógico que no início tem, né? Muito aquela... Adaptação, né? A gente teve, assim, a nossa adaptação, eu falo, a gente ficou junto porque a gente se ama muito, porque a nossa adaptação é os dois gênios fortes, né? Então, assim, foi uma adaptação um pouco mais difícil. Mas, assim, o Fúvio começou a mostrar muitas coisas pra mim que eu não enxergava. Coisas até dos meus próprios filhos, coisas que às vezes eu pegava no pé deles, assim, pra alguma coisa, ele falava, Solange, você não teve adolescência, você casou muito cedo. Isso faz parte da adolescência. Então, ele começou a me dar uma visão bem diferente das coisas. Meu marido tá aqui no estúdio, ele olha pra mim toda hora, como que tem pontos semelhantes na nossa história. Muito semelhante. Não, e o bacana é que você teve na sua família até seu irmão, então você tem essa história, esse princípio de família dentro de casa, sim, né? Eu tenho, porque assim, eu tenho 3 irmãos, né? E eu falo assim, nós não temos divergência nenhuma. Você é a mais velha, Eu sou a mais Solange? velha, né? E assim, eu sou filha do primeiro casamento, né? Minha mãe ficou viúva muito cedo, ela ficou viúva com 24 anos. E meu pai morreu, tinha 1 ano e 10 meses, né? Na verdade, ela tinha 23, ele tinha 24 quando faleceu. E ela casou quando eu tinha 4 anos. Então, eu fui criada pelo meu padrasto, que é a pessoa que eu falo meu pai, né? E aí, eles tiveram mais 3 filhos. Tiveram 3 meninos. Então, assim, eu sempre fui muito ligada com os meus irmãos. E essa coisa que a minha mais velha fazia com os meus filhos, eu fazia com meus irmãos. Era como se eu fosse a mãe deles, entendeu? Então, assim, minha mãe era uma pessoa que ela fez muito o que eu fiz, né? E, assim, muitas vezes eu critiquei ela. Eu só fui entender quando eu passei por isso. Né? No entanto, quando as pessoas falavam, você lembra muito sua mãe? Eu falava, não tenho nada a ver com a minha mãe. Minha mãe é assim, eu não sou assim, né? E eu fui entender isso. Então, por exemplo, na reunião de escola dos meus irmãos, era eu que ia. Meu irmão ficava internado, eu que ficava de acompanhante no hospital. Porque a minha mãe não podia, que ela estava trabalhando.
Então, assim, você vê como as histórias se repetem, né? Uhum. E eu, na minha fase de adolescência, eu olhava aquilo com muito julgamento. Eu julgava muito a minha mãe, né? Em tudo, né? E assim, e depois quando você vai ficando mais velha, você começa a entender. Então hoje eu falo assim, hoje eu falo de boca cheia. Eu tenho muita referência da minha mãe, eu tenho muito orgulho disso. Porque minha mãe tem um caráter assim, sabe? E quando eu olho a história dela assim, ela é uma mulher guerreira. E não pensa que foi fácil comigo, não. Ela que era a mãe de pegar você com cinto, eu até brinco que ela não batia, né? Ela tentava me assassinar. Então eu falo assim, ela foi uma mãe forte mesmo, ela tinha muita por mais que eu tinha um padrasto, a responsabilidade da minha criação era com ela. E assim, as pessoas, principalmente famílias antigas, têm muito medo, principalmente quando você tem uma menina, né? Eu lembro assim que o meu padrasto falava assim, eu prefiro ter uma filha morta do que uma filha que case grávida. Ele falava isso pra mim quando eu era já adolescente, entendeu? Então eu já vinha dando aqueles alertas, né? E minha mãe tinha muita responsabilidade na minha criação. Então assim, foi ela que me bateu, foi ela que me castigou, foi ela que fez as coisas. E eu demorei muito tempo pra aceitar isso, né? Eu demorei muito tempo. Eu falo, graças a Deus existe curso de autoajuda, graças a Deus existem esses cursos, que eu fui entendendo com o passar do tempo a importância da minha mãe na minha vida, como o posicionamento dela fez diferença na minha vida, como eu me espelhei muito nela, né? E parei de olhar ela com julgamento. Mas quando você é adolescente, eu falo, gente, eu tinha uma amiga que falava assim, ela falava assim, a mãe deveria ter o direito, quando o filho fizesse 13 anos, de trancar ele numa jaula e só abrir quando ele fizesse 19 anos. Eu falava, quando ela falava isso pra mim, meus filhos eram pequenos, eu falava, imagina, eu falava, nossa, que absurdo, para com isso, você é louca? Ela falava assim, não, você ainda vai passar por isso. E realmente, o ser adolescente, eu lembro da minha adolescência, eu falo, às vezes eu fico com dó da minha mãe, eu falo, nossa, como é que eu fiz tudo isso pra minha mãe, né? E eu passei pela adolescência dos meus filhos, né? Eu falo, realmente, ela tinha razão, tranca com 13 anos e abre com os 19, só liberta com 19 pra não passar por aquilo. Não é possível. Não é? Você ainda vai chegar lá. Então, vou chegar lá. Solange, olha só, eu gostaria que você deixasse um conselho. Peraí um minuto, vou ter que tossir, gente, desculpa. Gostaria que você deixasse um conselho para o empresário que busca essa alta performance, com toda essa trajetória, o que você deixa assim, de conselho para ele hoje equilibrar bem a vida dele? E acho que uma coisa muito importante aqui, você conseguiu esse tempo todo manter a sua mente organizada. A gente depara hoje com pessoas que não conseguem seguir em frente às vezes, né? Então, o que você deixa de conselho? Olha, o conselho que eu deixo, assim, primordial é a saúde. Porque eu falo assim, eu achava que eu era imparável. No entanto que 3 dias antes de eu ter, mais ou menos, uns 3, 4 dias antes de eu ter o AVC, eu tinha feito um curso que eu recebi uma camiseta escrita imparável. E eu lembro que eu pus essa camiseta em casa e eu tirei uma foto pra postar, né? Tipo, eu sou imparável, assim, 3 dias depois eu tive um AVC. Se você não tem saúde, você não vai fazer nada. Então, realmente, ele tem que focar na saúde dele. A saúde é a prioridade dele. Não tem como você realizar seus sonhos se você não focar na saúde. E invista em pessoas. Entenda que você não é insubstituível, você é substituível, sim. E às vezes você tem pessoas dentro da tua empresa que faz melhor do que você faria. Então, é investir em pessoa, cuidar da saúde e investir em pessoas. Não adianta você ter uma empresa maravilhosa, cheia de processos, os melhores sistemas, se você não tem uma equipe. Sem equipe, você não vai a lugar nenhum. Posso falar um outro também? Claro. Dica bônus. Para de enxergar comercial como despesa. Comercial é investimento. Vendedores na sua empresa, pós-venda, são investimento. Nenhuma empresa sobrevive se não tiver venda. Então, é investimento. Que muitos empresários, quando eles vão fazer o planejamento deles, né? Eles têm que fazer o planejamento dele anual lá. E, às vezes, eles olham assim, eu vou cortar um vendedor. Tipo, eu não vou ampliar o comercial porque vai me aumentar essa despesa. Se você quer crescer, você tem que investir em marketing comercial. Então, enquanto você olha o seu comercial como despesa, você não cresce. E eu gostaria também de falar sobre os livros que você escreveu aqui, né? Liderança Feminina, Felicidade no Trabalho e O Propósito. Né? Eu fui convidada, eu ainda sou coautora, eu ainda não fiz um livro sozinha, né? Tá. E eu fui convidada para poder escrever esses livros, né? As pessoas que conheciam a minha história no mercado, né? E
Na época eu defendia muita bandeira, teve um período que eu deixava bem claro que tinha que trabalhar a felicidade no trabalho, né? Foi a época que eu comecei a implantar muita ambiência dentro da minha empresa. E aí me convidaram para fazer o Felicidade no Trabalho, a liderança feminina, porque, né, além de eu ser mulher, eu trabalho com muitas mulheres. E o propósito, né? Porque eu falo assim, o meu propósito, ele foi muito forte, né? O propósito que me segurou bastante no jogo. O propósito me manteve dentro do jogo. Uhum. Bom, estamos chegando ao final aqui do podcast. Quer falar fazer mais alguma pergunta? Não, pode ir. Então eu gostaria muito que você completasse essa frase pra gente aqui. Toda vida importa e saúde é... essencial. Isso aí. Muito bom. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, nossa, eu tenho nas veias aqui esse empreendedorismo, tanto que eu pude aprender com você aqui, Solange, eu fico muito grato com isso. E eu tenho certeza que você que está assistindo a gente aí pôde pegar esses aprendizados aqui e já começa a aplicar aí, né, no seu negócio, na sua vida, na sua família. Gente, é isso. Mais um episódio aqui que a gente vai finalizando. Tem o QR Code aqui na tela. Leva esse acesso à saúde, esse cuidado para sua equipe. Como você bem disse aqui, a gente tem que investir em pessoas, né? E é uma ótima maneira de você investir em pessoas. Afinal de contas, sem saúde a gente não consegue nem cuidar da gente. Não faz nada, não faz nada. É isso. Muito obrigado. Como que a gente encontra a Solange nas redes sociais? SolangeFreitas.oficial no Instagram e no LinkedIn Solange Freitas. Isso aí. Apesar de que acho que já tem o nosso nome lá, mas o seu, Rachel. Meu, Rachel Ariadne. Isso aí. E é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo episódio.